para o William aí para levantar a mão aí, para a gente poder liberar o microfone dele, né? Então, eu vou passar a palavra, né, agora, né, introduzir aqui, né, esse cara fantástico, né, que faz parte né, do corporativo da empresa, né, e que gentilmente está aqui com a gente hoje, olha só que legal, né, à noite, numa segunda-feira, depois de ter passado uma semana exaustiva, né, de grandes desafios, né, que foi uma semana de muita realização, porque semana passada foi a semana da inauguração da fábrica da Doterra, que foi em Joinville. E o William foi uma das pessoas que estava envolvida lá com essa inauguração, né? Ele trabalhou muito e está aqui hoje, né? Cedendo um pouco desse tempo dele para compartilhar com a gente, né? Notícias sobre a fábrica, notícias sobre, né, a empresa, né? Vai ser muito bacana aqui, né? Então, por favor, me ajudem a receber, né, o nosso diretor de vendas da Doterra, né, o nosso, né, amigo William Lembe. Valeu, William. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Prazer estar aqui. Eu não sei se eu vou conseguir trazer alguma novidade, né? Porque acho que todo mundo já postou, todo mundo já mostrou, né? Foi uma festa muito bonita, foi muito um sentimento muito gostoso, né? De estar lá. Então, não sei se tem alguma coisa nova que eu vou poder trazer aqui para o pessoal, mas de qualquer forma, né? É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho desse grande momento que a gente está vivendo, né? Valeu, William. Vou aproveitar fazer algumas perguntas para você. Eu sei que né, faz parte da curiosidade das perguntas, inclusive, que as pessoas fizeram aí durante o dia, né? Essa abertura da fábrica, né, foi rápida, né? Foi assim, realmente extraordinária. Tem um amigo meu que não é da Doterra, que quando eu falei para ele que estava indo para a inauguração, ele falou, mas já? Faz pouco tempo que você falou que a Doterra estava começando essa construção, como já abriu a fábrica, né? Podia falar um pouquinho para a gente aí sobre esse processo aí da construção? Olha, eu também eu confesso que eu não sei como que eles conseguiram entregar essa fábrica. Bom, quem teve lá viu, né? Tudo perfeitinho, tudo no lugar, tudo muito bonito, né? Eu também fico muito surpreso em ver que eles conseguiram entregar aquilo em 12 meses, né? Eu me lembro quando eu estava a gente estava para lançar ainda a fábrica, né? Estava conversando com o seu Luiz, né? Que alguns puderam conhecer lá. O seu Luiz era um engenheiro responsável, né? Que acompanhou toda a obra. Ele é daqui de São Paulo, mas praticamente ele morou em Joinville nesses 12 meses, que afinal de contas ele tinha um prazo apertadíssimo ali para entregar essa obra, né? E eu conversando com ele, eu falei, e aí, seu Luiz? Porque ele já entregou, o seu Luiz não é funcionário da Doterra, tá? É um engenheiro que foi contratado para executar a obra, e ele já tinha, obviamente, ele foi escolhido não à toa, né? Porque ele já tinha entregue aí outras fábricas para outros segmentos, né? A Doterra não foi a primeira, então era um homem assim com bastante experiência. Mas aí eu estava falando com ele, mas e aí, seu Luiz, 12 meses? Né? Ele falou assim, olha, é apertado, mas eu acho que a gente consegue. Né? Pelas reuniões que eu já participei e tal, o pessoal tá, de verdade está com vontade de entregar essa fábrica em agosto e eu acho que a gente consegue. E de fato, né, a fábrica ficou pronta antes, inclusive. Né? Só ficamos ali esperando a data da inauguração, que foi agora, dia 23, né? Mas a fábrica ficou pronta antes. Antes disso, ela já estava tudo prontinho e tal, só um outro detalhezinho ali de finalização. Esta semana, eles continuaram ainda fazendo alguns ajustes e a fábrica deve estar funcionando aí plenamente a partir da próxima segunda-feira, né? Então, essa semana eles passam fazendo alguns ajustes e tal, que é natural, né, de acontecer. A fábrica ela não estava em funcionamento em outro lugar e foi transferida para Joinville, né? Então, agora, quando vai colocar as coisas em funcionamento, então eles estão fazendo os últimos ajustes, os últimos testes ali essa semana e segunda-feira que vem estará funcionando plenamente a todo vapor. E vai ser legal, né? Depois voltar lá, que a partir de outubro, se eu não estou enganado, é, a, a,
a agenda, né, de poder fazer reserva e ir sozinho ou com equipe e visitar a fábrica, e a partir de outubro ela estará aberta novamente, e acredito que a partir de outubro será permanente essa agenda, e aí o pessoal vai poder ver ela em pleno funcionamento, que vai ser também bem bacana. E isso também foi é uma coisa muito legal, né? Quer dizer, as pessoas vão poder visitar a fábrica, né? Vão poder fazer o agendamento no site, né? E, inclusive, vai ter um pequeno valor que vai ser revertido para a Fundação Hilly Hands, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Tem um valor, né, de visitação que a pessoa vai poder contribuir. Eu falo que é uma contribuição, né, porque ela vai receber um óleo essencial, né? Eu não sei ainda qual está sendo o critério para decidir qual óleo essencial vai ser, se é um óleo que vai estar sendo produzido no dia, não sei ainda, ou se vai ter de fato ali um estoque para isso, né? Além, né, acho que vai ser de R$ 49, se eu não estou enganado. Então, além de ganhar um óleo, 100% desse valor vai ser destinado para alguma ação Healing Hands, né? Nós estamos com alguns projetos aí em vista, inclusive na cidade de Joinville, né? Então, a fábrica está lá, pessoas visitam lá e esse dinheiro vai ser destinado para alguma organização próxima ali, né? Nós vimos lá vimos um pouquinho do trabalho do Musicarium, né? O Musicarium é uma academia filarmônica brasileira, que tem um projeto formidável, dali de Joinville, né? Ou seja, de ensinar música, né? Fazer com crianças carentes, né? Que não teriam acesso, mas ali elas podem estudar e aprender a tocar um instrumento e fazer parte, né, de uma orquestra. E nós vimos lá 3 apresentações, né? Alguns de nós tivemos a oportunidade de ver 3 apresentações do Musicário, porque se eu falar um pouquinho do cronograma, né, do que aconteceu semana passada, na segunda-feira houve um evento na fábrica para autoridades, né, vereadores, o prefeito de Joinville estava lá, o governador do estado de Santa Catarina também, deputados, senadores também participaram dessa reunião, e também repórteres, né? Então foi um momento ali para essas autoridades, e essa academia a filarmônica, né, a Musicarium, fez uma apresentação para esse público. Depois, na terça-feira, nós tivemos ali uma agenda nós fizemos aquela campanha, né, de qualificação para desde manager até platinum poderem visitar também a fábrica. Essa visitação foi no dia 23, e o Musicarium fez uma outra apresentação com músicas, com instrumentos completamente diferentes, outras crianças ali tocando, né? E depois também no dia 23, onde nós recebemos os nossos Diamonds e acima, uma outra apresentação com uma outra orquestra, né? Inclusive o hino nacional, né? Nós cantamos o hino nacional todos os dias, mas nesse dia tinha uma menina, a Renata, né? De 12 anos, que cantou assim de uma forma magnífica, quase angelical, né? Eu diria assim, junto com o Renato, que era um outro pianista que também está ali participando, né, nos conduzindo ali com o hino nacional. E assim, então é um projeto social feito ali na cidade de Joinville, né, de musicalização para crianças carentes, né? E a gente está conversando, estreitando um relacionamento ali com o Musicário, talvez seja uma das organizações, e tem outras, né, também lá, que nós estamos planejando também apoiar. E esse dinheiro, né, que vai ser arrecadado ali na visitação vai ser 100% destinado para ações sociais, né? Além de ganhar, né, então o óleo essencial, esse valor ele é destinado para ação social. Vai ser um trabalho bem bacana. Uma outra pergunta, William, que o pessoal tem feito, né? Eu até vi lá, né, que eu estava presente, né, mas gostaria que você explicasse um pouquinho mais para as pessoas, né, a importância estratégica dessa fábrica no Brasil, né, porque é muito importante, né, a gente deixar claro que essa fábrica ela não vai atender somente o Brasil, né? Então, primeiramente, assim, do lado corporativo, né? Qual que é a importância de termos uma fábrica no Brasil? Uma delas é que nós entendemos que que é a matriz, né, lá nos Estados Unidos, os sócios da empresa, os 7 donos da empresa, começaram a olhar para o Brasil também de uma maneira mais estratégica, né? De que maneira? Nós sabemos que temos muitos óleos que são produzidos aqui no Brasil, muitos, né? Inclusive
tem mais óleos do que nós consumimos aqui no Brasil. Alguns óleos que nós produzimos aqui, nós ainda não temos no nosso mercado por questões de registros, que ainda estamos aguardando sair, mas em breve nós teremos. Então, nós temos o óleo de copaíba, o breu branco, erva baleeira, a mandarina verde, amarela, vermelha, tangerina, laranja, limão siciliano, limão Tahiti, pomelo branco e alguns outros que ainda nós não temos registro aqui no Brasil, né? Então, a ideia é, primeiramente, então, desses óleos, como o Denilson já mencionou agora, se foi Denilson, foi Gedilson. Foi um dos dois, que eu estou ouvindo aqui desde o início, eu já tô misturando quem foi que falou, né? A respeito do investimento que nós fizemos, inclusive, no laboratório, dentro da fábrica, né? Mais de US$ 1 milhão investido no laboratório para certificar o nosso óleo essencial, né? O famoso CPTG. Então, hoje os óleos eles saem daqui do Brasil e eles vão para a matriz lá nos Estados Unidos, passam por aquela bateria de teste que nós já conhecemos, 11 testes feitos num laboratório terceiro, fora da Doterra, que é a PRC, 42 testes feitos dentro da própria Doterra, né? E depois, então, o óleo é preparado e ele vai para o seu mercado de destino. Então, a ideia é de que, tendo esse laboratório aqui, nós já temos esse laboratório na nossa fábrica, então todos esses testes serão feitos aqui, nós vamos continuar enviando amostras para a PRC, lá nos Estados Unidos, também compararem com os nossos resultados aqui, e estando ok, então o óleo não vai precisar ir para os Estados Unidos para depois ir para o mercado, seja Canadá, Portugal, Japão, Austrália. Então, a ideia é que depois esses óleos brasileiros, eles vão diretamente para o seu mercado final, né? Seja na Europa, seja na Ásia, ou a própria América do Norte, ou Central, né? Então, isso vai ser muito legal. A segunda etapa, que depois nós estamos planejando, é que os óleos essenciais que são produzidos em outras partes do mundo, em vez de irem para a matriz, eles vêm diretamente para o Brasil, né? E aí nós vamos fazer os mesmos testes, porque, afinal de contas, os mesmos equipamentos que existem no laboratório lá nos Estados Unidos, eles existem aqui na nossa fábrica, aqui no Brasil. E posso falar uma coisa para vocês? Nenhuma outra empresa no Brasil de óleos essenciais tem um laboratório como nós temos. Nenhuma outra. Tá? E às vezes eu falo isso, nenhuma outra empresa de óleo essencial, e aí talvez vocês podem pensar no nome aí de 3 ou 4 empresas, talvez, tá? No Brasil, nós temos mais de 80 marcas de óleos essenciais. Mais de 80, tá? E nenhuma dessas marcas tem um laboratório que nós temos com uma capacidade de trazer um resultado como o que nós vamos apresentar aqui no Brasil. Então, sim, é algo muito inovador. Tanto que na terça-feira passada, lembra que eu falei que na segunda houve um evento para para autoridades, né? Na terça-feira já tinha um deputado lá em Brasília, na Câmara, falando da importância de cuidar da saúde, né, de uma maneira mais natural, e que uma fábrica de uma multinacional estava sendo estabelecida na cidade de Joinville, e que isso era um marco muito importante para a saúde do brasileiro. Olha só que bacana. No dia seguinte, na terça-feira, já tinha um deputado lá na Câmara falando a respeito disso, né? Então, é um momento, sim, histórico que nós estamos vivendo, e estrategicamente, então, para o corporativo, a fábrica vai representar isso, né? Então, o Brasil vai ser uma hub, quem sabe aí uma hub, começando aqui para a América Latina, né? Todos os óleos, então, vêm, em vez de irem para a matriz lá em Salt Lake, lá em Utah, em Pleasant Grove, eles vêm aqui para o Brasil e o Brasil abastece a América Latina e os óleos brasileiros daqui diretamente para o mundo, em vez de passar pela matriz lá. Essa é uma das coisas. A outra coisa é de que, de fato, o estoque brasileiro abasteça toda a América Latina e talvez Central, né? Afinal de contas, nós estamos mais perto aqui os nossos vizinhos aqui estão mais perto de nós do que dos Estados Unidos. Então, estrategicamente vai ser muito importante para nós. E isso mostra também, né, a questão, já que eu falei do deputado, né, politicamente isso também é muito importante para nós. Por quê? Porque a Anvisa, a Receita Federal, começa a olhar para a Doterra como uma empresa americana que, de fato, quer investir no Brasil e não simplesmente vender o seu produto aqui, catar o dinheiro do brasileiro e levar para fora.
né? Tanto que nós falamos que essa é a primeira fábrica da Doterra no Brasil, né? Estamos sonhando já com uma segunda fábrica. Não de uma forma muito rápida, né? Mas quem sabe daqui uns 5 anos a gente começa a falar de uma forma mais madura sobre esse assunto, né? Ou quem sabe já estejamos inaugurando uma segunda fábrica daqui 5 anos. É para isso que a gente está trabalhando e esperando, né? E para o negócio de vocês também, assim, é uma outra etapa, né? Inclusive, é, tinha, como que é o nome daquela, essas revistas de fofoca aí, que tinha algumas mais antigas, tem umas atuais, enfim, tem essas revistas de fofoca que falam das celebridades, da vida, tá namorando, tá casando, separou, barraco, então isso existe, né? E a gente sabe que existe também aí as revistas de fofoca do nosso modelo de negócio, né? E isso já é pauta, né, para conversa, para essas revistas, digamos assim, de fofoca, né? Então, isso já está mostrando também para esse pessoal que falava que Doterra era só um momento, não ia durar aqui no Brasil e etc. Puxa vida, nós não íamos fazer um investimento desse tamanho se de fato a Doterra não tivesse aí com vontade de fincar o seu pé aqui e ficar no Brasil de vez, né? Então, nós estamos trabalhando muito para solidificar o mercado brasileiro e isso vai ser importante, então, para vocês, né? Quando outras empresas, pessoal, líderes de outras empresas falarem que o Brasil não vai ficar, etc., balela, né? E segundo, né, eu já sei de líderes que já estão fazendo promoções, planejando promoções dentro da sua equipe para visitar a fábrica, né? Então, lança sua promoção e aí reúne equipe, freta ônibus, vai visitar a fábrica. Nós estamos contratando um gerente de contas para ficar em Joinville, né? Então acho que vai ser um momento bem bacana também. E a gente está, então, estrategicamente para o negócio de vocês também vai ser bem interessante. Que legal, que legal. Queria aproveitar agora e convidar aí, a gente tem alguns diamantes na sala, aí, o Gedilson, o Fabiano, né, para abrirem o microfone também, né, e William, compartilharem. aproveitando a abertura aí do Denilson, Bora. Eu tinha anotado duas coisas aqui para perguntar que você falou, né? Mas eu vou repetir aqui só para ser mais direto, que você começou falando assim, eu sei que vocês já viram muito, já sabem detalhes da fábrica, mas tem muita gente que ainda não conseguiu assimilar, ter a noção do significado que isso tem para o Brasil. Né? Eu comecei dizendo que a fábrica no Brasil foi a primeira que a Doterra planejou construir fora dos Estados Unidos. Foi a primeira planejada. Então, eu vou fazer aqui a minha pergunta, mas queria embora você já tenha falado, mas que você reforçasse por que no Brasil, por que o Brasil foi o mercado, por que a Doterra global, por que a Doterra nos Estados Unidos olhou para o Brasil e decidiu, né, planejar essa primeira fábrica fora dos Estados Unidos, por que no Brasil, e falasse um pouco mais qual o significado disso para o futuro. Que é muita, por exemplo, já teve gente perguntando, né? Nossa, se a Doterra está investindo isso tudo, quer dizer que ela já está crescendo, então a Doterra já está saturando no Brasil, né? Por incrível que pareça, tem gente que faz essa pergunta. Então, assim, o que isso significa para o futuro? Uhum. E queria que você concluísse sobre a oportunidade de hoje, o timing, né? De fazer acontecer para nós, como consultores, né? Você que já teve a oportunidade de trabalhar em outras empresas grandes, você tem uma visão de dentro da empresa, né? Você viu a Doterra desde o comecinho, você sabe o que é a Doterra hoje, e você, melhor do que a gente, você tem uma visão de futuro sobre o crescimento da empresa, né? Inclusive, na revista Exame saiu lá uma previsão de fechar o primeiro $1 bilhão já em 2026, né? Então, a gente está pertinho. Então, assim, eu entendo que os próximos anos, eu tenho a impressão que esse crescimento ele vai ser mais acelerado. Então, eu queria que você falasse sobre isso, né? Sobre o futuro e sobre a oportunidade que nós temos hoje, né? De aproveitar esse timing de crescimento que a Doterra tem. Bom, primeiramente, assim, o Paulo Bengeter, né, é o presidente da Doterra Brasil, acho que muitos de vocês o conhecem, né? O Paulo, ele é um cara assim que ele consegue enxergar algumas coisas que às vezes às vezes até nos preocupa, de uma forma positiva.
né? Falei, caramba, a gente vai conseguir fazer isso, a gente vai chegar lá, né? E ele já está visualizando. Quando ele foi contatado, né, pela Doterra, porque alguns dos sócios da empresa ele já conhece de muitos anos, né? São amigos já fora da empresa, antes da Doterra existir, eles já eram amigos, né? E o Paulo, como ele já teve uma experiência aqui no Brasil, na verdade, o Paulo, para quem não sabe, ele nasceu no Brasil, né? A família dele, né, a família americana, obviamente, estava a trabalho aqui no Brasil, e o Paulo nasceu aqui. Então, o Paulo nasceu aqui, depois ele voltou a trabalho ao Brasil diversas vezes, né? Então, o Brasil é um país que ele conhece muito bem. E aí, ele conversando com um dos sócios, né, ele falou, olha, a Doterra precisa ser uma empresa brasileira, né? E aí, eu falei, mas o que você quer dizer com isso? Eu falei, eu estou dizendo que nós precisamos produzir os óleos essenciais no Brasil e não simplesmente exportar para o Brasil, né? E alguns deles entenderam isso porque eles trabalharam em empresas que tiveram uma experiência ruim com o Brasil, porque vieram para se estabelecer o seu negócio aqui e acabaram ali, talvez estrategicamente, alguma falha de estratégia, não sei, isso foi muitos anos atrás, e não cresceram e acabaram indo embora, né? E eles entenderam essa mensagem do Paulo, né? Ok, então vamos pensar nisso, né? E quando, só para vocês terem uma ideia, né, de quando isso aconteceu antes da Doterra ter a sua própria fábrica nos Estados Unidos, né? Quando eu falo fábrica, falo em vazamento, a preparação, tudo, era feito em terceiros naquela época, né? Ou seja, nos Estados Unidos a Doterra ainda não tinha a sua própria fábrica, né? E essa conversa de ter uma fábrica no Brasil já existia, e ela não existiu para qualquer outro país até aquele momento, né? Mas ela já existia para o Brasil, porque nós, de fato, nós entendemos que, como eu falei, né, o governo, a Anvisa, a Receita Federal vai começar a nos olhar, né, olhar para a Doterra como, sim, uma empresa multinacional, uma empresa americana, mas que está disposta a investir e crescer no Brasil, né? E não simplesmente vir aqui, vender o seu produto, pegar o dinheiro do brasileiro e levar para lá. Então, isso é muito importante nesse quesito, né? E isso foi idealizado lá atrás, né? Muito tempo lá atrás, e a gente vê isso sendo realizado agora, né? Eu até comentei na terça-feira passada, na quarta-feira passada lá, nós tivemos a oportunidade de ter o Greg Cook, que é um dos 7 sócios, lá na inauguração no dia 23. E eu comentei sobre uma experiência que eu tive com o Greg, que eu tive uma única oportunidade até hoje de estar na sala dele, lá em Pleasant Grove, numa reunião. E nessa reunião, além do Greg, estava também o Paulo, o Elton, a Adna e eu, né? E naquele dia, eu já tinha tido rapidamente alguns contatos com o Greg, mas naquele dia eu pude entender como ele pensava e sentia com relação ao nosso trabalho no Brasil. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção opa, ele está de olho, né? Ele não é um sócio simplesmente olhando números e vendo o resultado geral da empresa. Ele sabia de detalhes sobre o Brasil e o nosso desenvolvimento aqui. Isso foi em 2019. Depois, eu percebi o quanto ele queria, né, que o trabalho que nós fizéssemos aqui fosse um trabalho de excelência, né? Eu falei, olha, eu não quero que vocês façam um trabalho, eu quero que vocês façam o trabalho, né, no Brasil. Então, eu percebi muito claramente isso, dessas duas coisas dele lá. E sim, né, ele ajudou muito, né, ele conhecendo um pouco do Brasil, porque ele também foi uma das pessoas que teve essa experiência no Brasil, né, no passado. Então, ele olhou com muito cuidado, acompanhou muito de perto e nos foi dando essa oportunidade de desenvolvermos esse trabalho e montar a fábrica aqui. Então, ele entendia da importância e nos apoiou nesse projeto, né? E eu estou esquecendo de responder mais duas coisas que você me perguntou. Foi esse porquê no Brasil que você falou, né? E qual o significado disso para o futuro do negócio no Brasil e relacionar isso com o time, a oportunidade que o consultor tem agora de desenvolver o negócio. Isso. Gente, olha, eu arriscaria dizer
E olha que eu tenho arriscado algumas coisas e, felizmente, eu tenho acertado. Né? Só para vocês terem uma ideia, em 2019, nessa mesma oportunidade que eu tive de estar nessa reunião com o Greg, nós estávamos para a convenção lá nos Estados Unidos, que inclusive vai acontecer daqui 3 semanas, eu acho. Né? Nós reunimos os brasileiros que estavam lá e tinha acho que umas 60, 70 pessoas, se não estou enganado. Fizemos um almoço, né? E nós tivemos a grande oportunidade de receber também lá nesse almoço o próprio Greg e também a Emily Wright, né? Nesse almoço com a gente lá. E eu falei na frente deles, eu um cara de pau total, né? Peguei o óleo de cedro, passei na minha cara de pau aqui, ó, né? E falei na frente dos donos da empresa lá. E eu falei assim, olha, eu acredito e eu vejo o Brasil ainda tendo a maior convenção da doTERRA no mundo. Eu falei isso lá, em 2019. A nossa convenção, que aconteceu agora em maio no Rio de Janeiro, né, ela já foi a maior fora dos Estados Unidos. Já foi a maior fora dos Estados Unidos. Em mais ou menos 3 semanas antes da nossa, aconteceu a convenção na Europa, e ela foi, se não me engano, o dobro, ou quase o dobro, da convenção europeia. Né? Então, olha só o tamanho que nós estamos chegando aqui. E eu arriscaria dizer, então, o que eu arriscaria dizer? Que agora, com a fábrica, né, a inauguração da fábrica no Brasil, nós vamos viver uma nova onda de doTERRA. Né? Nós já fizemos história em 5 anos, mas agora nós vamos fazer uma outra história, é uma outra velocidade com essa fábrica aqui. Né? E a fábrica vai acelerar. Né? Ano passado nós já fechamos, isso em valores brutos, né? Nós já fechamos aí mais de 1 bilhão de reais em vendas no ano de 2022. Esse ano nós vamos fechar o 1 bilhão líquido, 1 bilhão fora impostos, né? E como vocês mesmos já falaram, em 2026 nós queremos fechar o 1 bilhão de dólares, ou seja, nós vamos crescer 5 vezes, aumentar o nosso impacto no país em 5 vezes. Mas aí vem, talvez algumas pessoas aqui estão se perguntando, algo que o Gedilson comentou ali, né? William, mas já tem algumas pessoas dizendo que o mercado de doTERRA já está saturando no Brasil. Você está falando que tem espaço para crescer 5 vezes? Gente, assim, ó, eu não sei quem teve a oportunidade de acompanhar a nossa convenção ou o tour pós-convenção, que nós fizemos o tour em centenas, na verdade, centenas de cidades no Brasil. E uma das informações que nós fizemos questão de levar nesse tour é que hoje nós temos aproximadamente 0,2% da população brasileira cadastrada na doTERRA. Eu vou repetir, aproximadamente 0,2% da população cadastrada na doTERRA. Ou seja, nós ainda temos 99,8% da população para conhecer os óleos essenciais da doTERRA. Se você sair da tua casa agora, você mora em apartamento, só no teu prédio, não precisa nem ir muito longe. Né? Se você mora em bairro ou em condomínio horizontal, na rua de onde você mora, você tem grande chance, talvez 99,8% de chance de conversar com alguém e a pessoa não ter ideia do que é doTERRA ou óleo essencial. Né? Então, nós temos ainda muito chão para queimar. E agora, com a fábrica, esse trabalho será acelerado para os próximos 3, 4, 5 anos aí, sem dúvida nenhuma. Né? E aí, quem sabe, né, a demanda vai ser tamanha que a gente precisa ter a nossa segunda fábrica aqui. A gente vai trabalhar para isso. Maravilha. Excelente. William, antes de passar, acho que o Denilson vai, talvez abra aí mais pergunta para mais alguém. Eu queria aproveitar, né, já que a gente está falando de crescimento, né, e a empresa vai crescer, a gente vai ter... Eu acredito que isso também vai facilitar o lançamento de produtos, né? Tem produtos que foram lançados nos Estados Unidos que eu estou ansioso para que sejam lançados aqui também, né? Como foi o Metapal aí, que a gente queria muito, tem os outros produtos aí da linha de utilização em praia, protetor solar, essas coisas aí também que a gente quer muito. A fábrica, acredito que vai contribuir para uma velocidade maior e até para produtos novos no Brasil, né? Como a gente tem o breu branco, não é isso? Sem dúvida. Sem dúvida. A gente está... É muito comum a gente receber contatos de pessoas, né,
ou de produtores que já extraem algum tipo de óleo essencial aqui no Brasil, né? E aí eles perguntam, olha, eu produzo óleo tal aqui, vocês não querem, né? É interessante para vocês, você já tem isso no portfólio e tal. É claro que existem várias situações que nós precisamos levar em conta. Uma delas, por exemplo, primeiro, né, a qualidade do óleo, sem dúvida nenhuma, né? Essa bateria de testes, ela serve para mostrar pureza e potência do óleo essencial, né? Mas também uma coisa que a gente vai analisar muito é também capacidade de produção, né? Às vezes a pessoa vem, né, ela produz uma certa quantidade de óleo essencial, e aí fala, tá bom, mas essa quantidade talvez não dê conta nem para o Brasil, né? A gente precisa fornecer esse óleo para o mundo, né? Então, mas a gente acredita que com a fábrica aqui vai chamar mais atenção de produtores locais, né? E aí o nosso setor aí de fornecimento vai fazer o trabalho que eles já fazem muito bem, né? Ajudar com que pequenos produtores se organizem, né? Talvez até de uma forma de criar uma cooperativa para eles se fortalecerem. Quando eu falo se fortalecerem, é porque eles estarão melhores preparados e mais fortes para negociar com qualquer outra empresa depois também. Não precisa ser só, simplesmente com Doterra, né? E quando eu falo outra empresa, estou falando simplesmente empresas de óleos essenciais, mas a indústria de cosmético, né? De perfumaria, alimentícia, consome muito óleo essencial. Então, nós ajudamos eles a se formarem em cooperativas, para eles também se fortalecerem e terem mais força de barganha, né? De negociação. Então, a gente espera que a gente consiga também causar esse impacto aqui no Brasil, e aí, obviamente, aquilo que a gente já conhece, né, do trabalho de co-impacto, de Healing Hands, a gente consiga ampliar também esse trabalho aqui, que é muito bonito, e com o apoio de vocês a gente vai conseguir, sem dúvida nenhuma. William, minha última pergunta, já que a gente está falando de vendas, de produtos, e você é o diretor de vendas, né, da Doterra Brasil, qual é a missão do consultor de bem-estar em relação a isso? Qual é a missão do consultor de fazer o produto chegar ao cliente? Isso aí a Doterra, ela tem uma cultura diferente nesse sentido, né? E tem muita gente que às vezes tem experiência em outras empresas, vem para a Doterra, ou não tem experiência, mas vê o modelo de outras empresas e não entende isso. Então, qual é a postura, a missão do consultor em relação à venda do produto? E isso é uma pergunta muito interessante. Temos dois caminhos bem claros para seguirmos aqui, né? A primeira é que nós não queremos que vocês sejam vendedores de óleos essenciais. E quando eu falo vendedores de óleos essenciais, eu estou falando nos dois sentidos. William, mas que dois sentidos são esses? Primeiro, não é? Qual é a diferença de um vendedor e um consultor? Um vendedor Denilson, o que você precisa? Peppermint, está aqui, X reais, muito obrigado. Ponto, recebi ali a minha comissão e está tudo certo. Próximo. Um consultor, ele faria o quê? Denilson, você quer óleo de hortelã-pimenta? Ok, Peppermint, beleza. Para que você, desculpa, mas por que você está precisando de óleo de hortelã-pimenta? Ah, entendi. Pô, perfeito. Ah, entendi. Não, ótimo, esse óleo vai te ajudar muito com isso. Mas para essa outra situação que você comentou, tem um óleo melhor, que é esse outro aqui, ó. E em casa, como é que estão as coisas? Mas o que está causando isso? Entende? Você já pensou que se você, talvez esse desconforto, esse problema que você está tendo durante o dia, ele também pode estar sendo resultado de uma noite mal dormida, por exemplo? O que você está usando para dormir? O que você... Ah, nada? Puxa, eu te mostrar. Entendeu? Fazer essa consultoria. Essa é uma coisa. A outra, de fato, é a questão da venda do produto, né? A Doterra não é uma empresa, inclusive isso na revista da fofoca aí rolou muito essa semana, né? Nesse final de semana e etc, né? Como assim a Doterra não fala que não pode revender produtos e etc? Como que é venda direta, então? Então vamos lá. Primeiro que existe um erro de conceito, né? Se existe um revendedor, não é venda direta. Pronto. E já existe um erro conceitual aí, né? E quando eu falo isso, gente, eu falo até com conhecimento de causa. Eu estou na área de vendas há mais de 20 anos, e numa outra multinacional que eu trabalhei, eu ajudei a mudar o canal de vendas indireta para direta.
Então, eu sei que existe uma diferença grandíssima entre essas duas coisas. Então, assim, se existe um revendedor, se eu compro um produto da empresa por X e revendo por Y, isso não é venda direta. Venda direta é empresa, cliente final. Ponto. Ok? E vamos pensar aqui, e aí eu vi lá, né, alguns, nessa revista de fofocas aí do nosso mercado, falando muito a respeito disso, né? Como não pode, não sei o quê, e etc. O engraçado é que eu não vi nenhum, digamos assim, algum consultor de outras empresas de base questionando isso. Porque quando um líder grande, né, ele incentiva a revenda, que é importante e tal, etc., quem que de fato está ganhando com isso? Ele, que está lá em cima. Né? Então, é muito fácil, né? Eu já perguntei, já conversei com outras pessoas de outras empresas, né? E eles vêm com esse questionamento. Aí eu falo assim, quanto você revende? Aí ele dá aquela gaguejada, ou seja, ele não revende coisa nenhuma. Né? Só que quem revende, quem está com o foco na revenda, ele pode crescer um pouco, pode, mas ele vai ficar muito limitado. Por quê? Porque o seu tempo e a sua energia estão na revenda. Eu quero citar aqui um exemplo de uma situação real dentro da Doterra, tá? Uma pessoa nos brigando muito com a gente por essa questão da revenda de produto, né? Como é que a Doterra fica falando que não pode revender? Como é eu vim de uma outra empresa que podia, agora vocês estão falando que não pode, eu treinei minha equipe para fazer isso, e agora vocês estão falando que não, estão atrapalhando o meu negócio. E essa pessoa, ele era Silver, acho que há mais de 2 anos. E ele acreditava que o que estava atrapalhando o crescimento dele era a Doterra falar que não podia revender produto. E aí eu desafiei ele, falei, faz o seguinte, meu amigo, não é o nosso modelo e eu quero que você viva isso. O tempo e energia que você gasta tentando revender o produto, eu quero que você gaste para cadastrar as pessoas na Doterra, ajudá-las a comprar diretamente e posiciona bem essas pessoas na tua organização. Faça isso por 3 meses, depois você me volta, me dá um feedback. E se eu tiver errado, eu gostaria de corrigir a minha postura e, de repente, até discutir isso aqui dentro da empresa para a gente mudar também o nosso modelo de negócio. Ele não me procurou. Essa pessoa não me procurou mais. Na convenção passada, ele subiu no palco sendo reconhecido como Platinum. Ele subiu 2 níveis em meses que ele não conseguia há 2 anos e meio, porque o foco dele estava errado. Né? Então, se você quer aproveitar esse momento, se você quer desenvolver o teu negócio, eduque as pessoas sobre os óleos essenciais, ajude-as a comprarem diretamente da empresa e o teu negócio vai crescer de uma maneira que você não conseguiria focando na revenda. Tá? Te garanto, você vai ficar feliz, seu upline vai ficar feliz e a sua equipe que você vai treinar dessa maneira também, porque eles vão ver um resultado melhor e mais sólido. Eu não sei você, Gedilson, Denilson, não sei quem, não consigo ver o nome de todo mundo aqui, mas se o Fabiano Freitas estiver aqui, se o Beirão estiver aqui, se tem algum Diamond, Blue Diamond, Presidential Diamond, que tem grande parte do seu balanço porque ele revende produto. Eu de fato, não conheço nenhum. Né? Não conheço. Fabiano Freitas. Então, um dos diamantes está aqui, o Fabiano Freitas. Queria até aproveitar e chamar ele para a mesa também aí, para colocar suas perguntas. Seja bem-vindo, Fabiano. Maravilha. Melhoras aí para sua voz, hein, Denilson? É o que eu falei para o pessoal hoje. Senão, porque o pessoal falou assim, poxa, mas você dá com essa voz com os olhos? Eu falei, imagina se não tivesse. É sinal que está trabalhando muito. Né? Vou aproveitar esse gancho aqui, falando da voz do Denilson. Eu não sei se quem estava na convenção reparou. Minha voz também estava péssima, né? Lavanda me ajudou demais. Às vezes eu estava lá, falava, voltava quase sem voz, passava o lavanda, em minutos minha voz voltava. Aí eu tinha mais um pouquinho de pique ali. Então, o que me segurou na convenção ali foi o óleo essencial, porque senão também não tinha saído nada daquele dia. Os óleos são maravilhosos. Eu vou na Copaíba aqui, eu vou botar lavanda daqui a pouco, então. Eu tenho um óleo para você, tá, Denilson? Depois você me procura. Eu te vendo.
Maravilha. Ô, William, eu queria te agradecer, né, o seu tempo aqui conosco, e eu sou muito grato pelo nosso corporativo, né, porque todos vocês são pessoas muito solícitas, sem exceção, desde o Paulo a cada um dos diretores, dos gerentes, e isso nos traz muito conforto, muita alegria, né, de ter um corporativo que nos atende em qualquer momento. Eu sei que para você não é simples, né, parar uma noite sua, e eu sei das responsabilidades que você tem. Então, em nome de todos, novamente, eu queria te agradecer, tá bom? Eu tenho 3 perguntas. Na verdade, a primeira eu tenho uma grande sugestão para a empresa. Como vocês querem atingir US$ 1 bilhão de reais esse ano, 2023, e ainda faltam 3 meses e alguns dias, uma grande coisa para poder chegar nesses US$ 1 bilhão de reais é amanhã soltar 6 vezes sem juros e um Bogo Box para todos, que eu tenho certeza que todos ficarão muito felizes. Então, fica aí a sugestão. Ainda dá tempo, tá, de vocês repensarem nessa sugestão, e ouça aí o comentário de todo mundo aí no chat. Quem concorda comigo, digita aí, por favor, que concorda comigo. Olha só, William. Gente. Impressão. Né? Todo mundo aprovou, e eu vou pagar. Lá, todo mundo quer. Então, assim, como eu sei que é uma empresa que gosta de feedbacks, olha os feedbacks da empresa, dos consultores, né? E além do chat aqui, a gente tem mais umas 200 pessoas assistindo pelo YouTube, hein? Então, assim, em nome de todos os consultores, com muito carinho, né, a gente pede isso assim para vocês. Eu sei que vocês amam seus consultores, então façam isso por amor que vocês têm para nós, que nós traremos US$ 1 bilhão que vocês tanto querem, né? Tá bom? Maravilha. Essa um comentário aí. Você quer falar sobre isso? Não, né? Vou levar com carinho essa sugestão, e de positivo, vocês terão notícias em breve. Moleque, então eu leio coisas, tá? Eu falei, se positivo, vocês terão notícias em breve. Jamais, se fosse negativo, você já seria taxativo. A pessoa do corporativo é sim, sim ou não, não. Então, já é positivo, podem comemorar todos aí. Mas vamos lá, volta comigo. Vamos falar sério agora, senão o povo vai achar que eu sou assim. Eu nem sou de brincar. Vamos lá. Eu queria te fazer uma pergunta, William, sobre o consultor que está chegando agora, né? Muitos consultores novos, a maioria dos consultores vem como clientes, eles, né, ainda estão naquela fase, né, de crença, de tipo assim, poxa, que é isso? Isso que eu estou fazendo é algo paralelo, é algo novo, é meu plano B, é algo que eu faço porque eu gosto de compartilhar, porque eu acho legal o movimento. Mas qual o recado que se você estivesse na frente de uma pessoa hoje, de uma pessoa que às vezes estivesse ou com um problema financeiro, ou com uma falta de expectativa na sua profissão, com um desgosto mesmo ali no seu trabalho, estivesse infeliz, estivesse buscando uma nova carreira, ele está na Doterra, mas ele talvez não enxergou que Doterra pode ser o veículo, né, que vai né, trazer para ele aquilo que ele tanto busca na vida dele profissional. Ele ainda não conseguiu enxergar o tamanho desse negócio, né? Eu falo que o kit ele é muito barato, né? O kit podia custar R$ 100 mil, porque se ele fosse R$ 100 mil, a pessoa ia até a China participar de treinamento, né? E como ele é só 700, 1.500, é muito fácil a pessoa não participar de treinamento, não fazer as ações necessárias que elas devem fazer. Então, se você tivesse hoje, se eu fosse uma pessoa que tivesse assim, William, eu estou aqui, eu preciso, cara, de um norte para minha vida. Ontem eu fui na igreja e eu pedi a Deus que ele me desse uma luz essa semana. O que você falaria para uma pessoa, William, agora? Bom, eu começaria de trás para frente, então. Eu falei assim, Fabiano, eu também acredito num Criador, né, num Pai eterno e etc. Eu também faço as minhas orações, mas, infelizmente, só fazer oração não resolve as coisas, né? Que, afinal de contas, se fazer oração e ter fé
fosse o suficiente para resolver todos os problemas, a gente precisava plantar, era só orar que nascia, né? Era só orar que minha geladeira estava cheia, era só orar que minha conta de luz estava paga, né? Mas isso requer também ação, né? Inclusive, se não me falha, eu não sou muito bom de memória para essas coisas, na verdade, eu não sou bom de memória para muitas coisas, mas se não me engano, lá no livro de Tiago, inclusive, já que nós mencionamos isso, lá diz, né? Me mostre a sua fé sem as suas obras, que eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, ele precisa ter a ação, né? Até tem uma vez eu falei isso com um líder, né? Ele fala que ele também acredita em Deus, ele disse, amigo, você precisa, tudo bem, você tem que orar como se tudo dependesse de Deus, mas também você tem que fazer como se tudo dependesse de você, né? Ele vai medir o seu esforço para alcançar aquilo que você quer. Então, eu começaria por isso, ok, orar é importante, ter fé é importante, mas sem ação você não vai mudar nada, né? A segunda situação é, eu começaria assim, ó, tem algumas situações que você pode abordar a pessoa. Nós já vimos, talvez muitos aqui já viram, né, aquele círculo, né, de crença, ação, resultado, que melhora a crença, que melhora o resultado, que melhora a ação, que melhora o resultado. E às vezes eu quero lá trabalhar a crença do Fabiano, né? Ok, para algumas pessoas isso pode funcionar. Então eu vou lá, eu trabalho a crença do Fabiano, com a crença dele fortalecida, ele vai gerar uma ação que vai trazer o resultado que ele espera. Pode ser que funcione com o Fabiano dessa maneira. Pode ser que não, pode ser que talvez eu precise ajudar o Fabiano a ter um resultado. Quando ele vira o resultado, a crença dele vai ser fortalecida, que vai fazer com que ele tenha a ação, melhorando o resultado de novo, e aí fazendo, então, essa roda girar, né? Então, eu preciso entender quem é o Fabiano. Eu vou conseguir ajudar o Fabiano melhorando a crença dele, e depois que vai partir para a ação, eu vou ter que ajudar o Fabiano a ter um resultado, para ele, então, melhorar a crença, e aí, então, ele ir para a ação e depois o resultado. Isso pode ser dessa maneira também. Mas, às vezes, também, a pessoa, ela não consegue se enxergar, por exemplo, sendo um diamante dentro de doTERRA. Quando ela vai olhar aquele valor, cara, é algo assim que ela jamais sonhou. E aí você está dizendo que ela pode realizar algo que nem mesmo ela acredita ainda. E aí eu fiz esse exercício com uma líder. Eu quero fazer uma propaganda disso aqui depois, tá? E eu não estou vendendo o moletom da doTERRA, não. É uma outra história. Eu estava fazendo esse exercício com ela que ela fez uma pergunta muito parecida com a tua, a respeito de uma crença limitante que ela teve e ela não conseguiu enxergar como foi que ela rompeu aquilo, mas ela tinha pessoas na equipe dela com a mesma crença limitante. Tipo assim, eu, diamante, jamais. Eu não consigo. Né? Aí eu fiz um exercício com ela, fulana, ok, diamante é muito para você. Você acha que ganhar 30 mil, 40 mil, 50 mil reais é algo que você nunca imaginou sendo real na sua vida? Sim, ok. Então você acha que você não está preparada para desenvolver um trabalho que vai trazer esse resultado? Tá bom. Silver, 4.500, 5.000, você acha que é possível? Eu acho que é possível. É mais do que você ganha hoje? É mais do que eu ganho hoje. Você acha que você merece ganhar esse valor? Eu mereço. Então, ok. Então, a crença você já tem. E o senso de merecimento também, que isso é muito importante. Se a pessoa acha que ela não merece, pronto, já morreu ali. Nunca ela vai conseguir. Ela tem que enxergar que ela merece aquilo. Beleza. Então, você consegue ser silver? Consigo. Você acha que é tangível isso? É tangível, eu consigo fazer. Beleza, mostrando ali para ela e tal. Beleza. Quantas pessoas você conhece que também merecem ser silver ou que conseguiriam ser silver? Ela me deu 7 nomes na hora ali, 7. Eu falei assim, com 4 você é diamante. Se você ajudar desses 7, 4 serem silvers, você não acha que você merece ser diamante pelo trabalho que você conseguiu fazer na vida dessas pessoas?
Aí ela falou assim, pensando por esse lado, eu consigo e eu acho que eu mereço. Então pronto, você já sabe qual caminho você tem que seguir. Então, às vezes, a pessoa ela não se vê naquela posição. Né? Por exemplo, eu vi um vídeo outro dia de um cara, ele dirigiu um Porsche, que ele sonhava, ele dirigiu um Porsche, que ele tinha o desejo de dirigir e tal, e ele falou assim, ele saiu de lá, ele falando, tá? Ele não estava contando uma história que ele inventou, experiência dele. Ele dirigiu o Porsche, desceu do Porsche falando assim, eu tenho que ter esse carro. Ele é muito melhor do que eu pensei. Eu já sonhava como ele era. Agora que eu dirigi e eu senti, eu quero ter esse carro. Mas ele disse que deu 5 minutos, 5 minutos. Ele pensou assim, mas você tem que trabalhar muito para ter esse carro aqui. Vamos fazer o seguinte, o meu tá bom. Desistiu do sonho dele. Porque ele acreditava que o trabalho que ele tinha que fazer e realizar para conseguir o Porsche era demais. Ok, desde que ele esteja feliz com isso. Problema nenhum dele continuar com o carro dele, com a casa dele, com a situação, desde que ele esteja bem com isso. Né? Agora, se a pessoa não está bem com a casa que mora, não está bem com o carro que dirige, ou com o carro que não tem, né? Mas ela não se sente desconfortável com essa situação, ela precisa se mexer e sair de lá. Né? Se ela se sente bem, perfeito. Então, por exemplo, o que eu já vi, Fabiano, também, algumas pessoas conseguirem motivar quem não precisava. Não precisava. Tá? Ela conseguiu, vamos supor aqui, o Fabiano tem o seu trabalho, ganha super bem, vida estável, né? Já tem a sua casa, dirige seu carro legal, a esposa também tem um carro legal, bacana e tal, etc. E o que eu já vi pessoas conseguirem motivar pessoas como essa, por exemplo, né? Vamos supor que seja aqui o Fabiano Freitas. Pelo lado social. Fabiano, você tem um sonho? O que você gosta? Puxa, eu tenho o desejo de ajudar as pessoas, mas eu não sei como e tal. Ok, no teu negócio que você falou, e essa pessoa tinha um negócio próprio, tá? No teu negócio próprio, você consegue fazer as pessoas terem uma vida como a que você tem? Não, eu não consigo. Com a doTERRA você pode fazer. Então ela visualizou na doTERRA o progresso financeiro que ela gostaria de ajudar algumas pessoas que ela não era capaz de realizar pelo trabalho que ela fazia. Então foi uma outra forma de motivar a pessoa. Então às vezes as pessoas elas têm o desejo de fazer algo mais, de retribuir, né? Aquilo que ela acha que ela já foi abençoada demais, mas ela não sabe como e nem onde. Né? E às vezes na doTERRA ela vê uma possibilidade. Eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta ou se eu atingi o que você estava esperando. Não, maravilha. Você sempre atinge, William. Você é sempre muito cirúrgico nas suas palavras. E eu queria só finalizar aqui, pelo horário também, fazendo uma última pergunta a você. A gente sempre ouve dizer que o evento mais importante, ele é o próximo. E a gente sabe que o próximo evento da doTERRA Brasil, né, que eu sei que existe a convenção global, mas é impossível a gente viajar em tão pouco tempo, né, visto, essas coisas. Mas o próximo evento do Brasil é o Leadership, que acontece em São Paulo, no mês de novembro. Eu queria que você falasse se vale a pena o consultor que está aqui trabalhar para poder estar nesse evento, e o que ele vai encontrar nesse evento. Inclusive, você pode até falar de algumas novidades que nós nem sabemos, para dar esse gostinho aí de desejo de estar nesse evento aí. Você é pescador, Fabiano? Você gosta de pescar? Sou pentelho. Aí funciona. Toda hora você está jogando um anzolzinho aqui, ó. Eu vi um vídeo outro dia de um dentista e ele fez uma chamada assim, né, até engraçada, mas para trazer para um assunto que ele queria abordar, né? E esse dentista ele falou assim, gente, aqui, ó, eu quero acabar com o mito agora aqui, tá bom? Você não precisa usar fio dental em todos os dentes. Você só precisa usar fio dental naqueles que você não quer perder, né? Foi isso. E aí ele fez essa brincadeira
e chamou a atenção para aquilo que ele queria falar. Então, você não precisa participar de todos os eventos, só daqueles que você quer se desenvolver. Né? O leadership, né, trazendo para o português, é um treinamento de liderança. Nós vamos ter lá, eu nem posso dizer os nossos principais líderes, porque a gente não tem espaço para todo mundo, infelizmente. Mas nós teremos lá os grandes líderes falando sobre temas e ensinando o que eles fizeram, que deu certo, o que eles estão ensinando nas suas organizações, que estão ajudando os seus líderes a crescerem, e eles vão compartilhar essa experiência com a gente. Então, assim, qual é o jeito certo de fazer doTERRA? O seu jeito é o jeito certo. Então, às vezes, você ouvindo, como o Gedilson, por exemplo, né? Vamos falar aqui, o Denilson acabou de dar aqui para a gente aqui uma aula sobre os óleos essenciais na emoção. Beleza, eu ouvi hoje ele. De repente, amanhã eu escuto o Fabiano, no outro dia eu escuto o Gedilson, no outro dia deixa eu ver quem mais aqui. Eu posso escutar a Sônia Maria falar sobre isso. Caramba, eu me identifiquei mais com o jeito da Sônia. Puxa, eu gostei daquele gancho do Denilson. E aí eu faço do meu jeito. Então, quando você participa desses eventos e você vê os líderes compartilhando as suas experiências, o que eles fizeram que deu certo, você pega um pouquinho do que o líder A falou, um pouquinho do que o líder B falou, um pouquinho do que o líder C falou, e aí você vai fazer do seu jeito, do jeito que você se sente bem. Inclusive, uma das coisas que às vezes a gente não percebe, porque às vezes é muito subliminar, né? Não está explícito na nossa cara. Mas uma das coisas que eu escuto muito dos nossos líderes falando, e eu trago isso escrachado, assim, eu gosto de dizer com todas as letras, porque às vezes as pessoas pensam assim, eu não sou bom para falar para público, então é por isso que eu não cresço. Eu preciso melhorar esse ponto fraco para eu crescer dentro de doTERRA. Ok, eu acredito que você está certo em partes. A meu ver, isso é uma visão minha, tá? Muito particular minha. Não tenho nenhum estudo dizendo isso, mas eu já vi muitos líderes, muitos gurus de desenvolvimento pessoal, e enfim, muitos psicólogos, inclusive, falando coisas muito parecidas com o que eu estou dizendo agora. Na grande parte, não são os seus pontos fracos que estão impedindo você de crescer, mas provavelmente a falta de desenvolvimento dos seus pontos fortes. São os seus pontos fortes que fazem você quem você é, não os seus pontos fracos. Então, às vezes, a falta de desenvolvimento dos seus pontos fortes, aquilo que você faz com mais facilidade, aquilo que você tem mais o dom de fazer, que vai permitir com que você chegue onde você quer chegar. Eu até costumo dizer, as ferramentas que você precisa para atingir o sucesso, você já tem. Talvez só está precisando descobrir quais são, muitas vezes as pessoas não sabem aquilo que de fato elas são boas, né? E desenvolver essas coisas. É isso que vai fazer. Agora, se aquele ponto fraco está te atrapalhando, ok, melhore o suficiente para ele não te atrapalhar. Mas são seus pontos fortes, aquilo que você já tem um dom, aquilo que você sabe fazer, que vai ajudar você a atingir aquilo que você precisa. E no leadership a gente vê um pouquinho de tudo isso. Aí eu pego um pouquinho do que o Gedilson falou, um pouquinho do que o Denilson, um pouquinho do que a Alice falou, um pouquinho do que o Fabiano falou, e eu moldo do meu jeito, eu desenvolvo aquilo que eu já sei fazer com um pouquinho que cada um falou e atinjo o resultado que eu quero ou que eu preciso. Né? Mas primeiro você tem que descobrir. Segundo, você tem que desenvolver. E aí, meu amigo, o sucesso é inevitável para aquele que não desiste. Né? Essa é uma outra coisa que eu falo com muita frequência. Né? Só não vai dar certo para aquele que parar. Para quem não parar, vai dar certo. Uma hora ou outra. Você só precisa ajustar a frequência, acertar a tua frequência, e aí, meu amigo, a música vai tocar bonitinha, sem chiados e sem ruídos. Maravilha. Então, obrigado, William. Na verdade, só falando do leadership, né, os ingressos promocionais são até quinta-feira, né? Então, quem já é Premier e acima ainda não adquiriu o ingresso, é uma boa oportunidade para já garantir, porque eu prefiro pagar mais barato do que pagar mais caro, né?
Eu prezo pelo meu dinheiro, né? Então, eu acho que vale a pena todo Premier já garantir o seu ingresso. Eu não sou do corporativo, mas eu já estou aqui, né? Até 6 vezes sem juros, até quinta-feira, 289. E o combo, que graças a Deus vocês fizeram esse desconto maravilhoso, com o jantar de gala por 549, eu já comprei o meu, da Mel, e a gente vai estar muito Facilita, né? com vocês. Eu queria deixar uma mensagem, eu não sou o palestrante da noite, mas eu senti no coração, enquanto você falava, William, eu queria passar uma mensagem para todos. Tem muita gente nos assistindo hoje, e eu fiquei muito impactado com algo que eu vi. Nós estamos no fechamento de mês, eu considero ser o mês mais importante de todos os tempos da Doterra no Brasil. Pelo menos o meu escritório virtual está dizendo isso, eu acredito que o de todos, né? Então, a gente está num momento muito importante, tem muita gente crescendo, e algumas pessoas, por alguma situação pessoal, né, acabou que não teve o resultado desejado, e por algum motivo já jogou a toalha, já falou assim, não, eu vou deixar só para setembro eu começo, eu não vou falar mais com ninguém esse mês, eu não vou cadastrar mais ninguém esse mês, mas eu falo para você que isso é um grande erro. Sabe por quê? Porque você nunca sabe quando você vai encontrar seu diamante. Eu estava vendo da Mayara Félix, a Mayara Félix, ela entrou há 5 anos e ela já é a número 1 do mundo. Ou seja, demorou 10 anos para ter uma pessoa que é número 1 do mundo e que nem é parte dos fundadores do Brasil, né? Ou seja, pode ser que a pessoa que vai ser a número 1 do Brasil nem tenha entrado ainda. E ela pode entrar na sua rede. Só que ela só vai entrar na sua rede se você estiver preparado para isso. E você só vai estar... E muitas vezes o diamante passa na sua frente e você não deu atenção. Você falou assim, não vou falar com ninguém hoje não. Hoje eu estou triste, hoje eu estou cabisbaixo. Mas não faça isso. Porque talvez o diamante pode aparecer na sua frente amanhã. E amanhã é o dia que você falou que você não queria mais falar de Doterra, porque você queria deixar para o mês que vem. E muitas vezes você perdeu aquele diamante, porque ele era aquela pessoa que queria entrar na Doterra, e ela deixou de entrar com você, porque você não quis falar com Doterra amanhã com ninguém. Então, quer uma dica? Pega esses 3 últimos dias, aproveita as promoções que a Doterra vai lançar para a gente amanhã, às 7 horas da manhã, e fala com todo mundo. Fala com todo mundo. Vai até o fim, que eu tenho certeza que essa atitude pode aparecer o diamante na sua rede, que vai mudar a sua história e o seu negócio. Não é ele? Isso mesmo. Às vezes eu já vi alguns líderes fazerem essa mesma comparação e é muito real, né? Quando você decide não trabalhar, é como se você tivesse uma loja física e você decidiu não abrir as portas dela. É simples assim, né? Você não abre as portas e aí, então, nenhum cliente vai entrar. E mesmo porque é bem isso mesmo. Às vezes, não, mês que vem eu mudo esse resultado. Talvez você precise cadastrar a pessoa esse mês para no mês que vem ela te ajudar a um resultado melhor, né? Isso é muito importante mesmo, é formidável, né? E eu não sei se eu vou ter oportunidade, então deixa eu já fazer esse gancho aqui. Se você ainda tem oportunidade, eu gostaria de incentivá-los a participar do Clube Diamond, tá? Esse moletom aqui, que tem um desenho, inclusive, não estou usando o moletom só para fazer a propaganda do Clube Diamond, não, que está frio para chuchu hoje aqui também. São Paulo aqui, acho que agora eu nem sei, mas deve estar uns 10 graus no máximo. Né? Vou até dar uma olhada aqui, deve estar uns 10 graus no máximo agora aqui. E é um moletom que nós ganhamos na última viagem lá para Biocitos, no Rio Grande do Sul. Então, assim, participar do Clube Diamond já é legal, você se desenvolve como líder, você desenvolve novos líderes na sua organização, mas também você tem a oportunidade de fazer uma viagem para o Rio Grande do Sul, e lá é mágico. Eu falo, é uma das melhores viagens que você pode fazer pela Doterra. Mesmo sendo no Rio Grande do Sul, eu já vi gente falar assim, mas é ali no Rio Grande do Sul, é ali em Montenegro. Foi, amou e foi de novo quando pôde. Tá? Então, assim, é uma viagem transformadora. Quando você vai, participa do Clube Diamond e pode participar dessa viagem, você entende melhor o seu propósito como líder e como consultor de bem-estar.
aqui no Brasil. Então, se você tiver oportunidade ainda, participe do Clube Diamond. Está acontecendo o Clube Silver agora, não dá para você participar dele, que é para elites e premiers. Né? Se você está correndo atrás do teu Elite Premier, se prepare para participar do próximo, então, Clube Silver, e acelera, bata o seu Silver ou Gold dentro do Clube Silver e já emenda no Clube Diamond. Nós estamos, acho que no mês, terminamos o mês de qualificação agora, mas se você tiver a oportunidade, participe, porque é uma viagem, assim, que traz muito pertencimento. Essa é a palavra que eu estava buscando. Pertencimento. Né? Então, acho que o Rainer está escrevendo aqui, ó, viagem fantástica, é isso mesmo. É uma das melhores, na minha opinião, é uma das melhores viagens que você pode fazer pela Terra, é participar da viagem de fornecimento do Clube Diamond. Né? E eu estou com ela aqui, já estou fazendo a propaganda, que foi o moletom que a gente ganhou na última viagem. Estava bem friozinho lá também, foi uma grande oportunidade de ganhar um moletom. Maravilha. Gedilson, Denilson, com vocês, encerro por aqui. Obrigado a todos. Maravilha, gente. Foi uma noite fantástica, né? Quero agradecer a presença de todos e principalmente, né, claro, aí do William, né, que teve, né, essa gentileza aí de compartilhar com a gente todas essas informações. Tenho certeza que todo mundo saiu mais animado ainda, né? Realmente esse mês está extraordinário, né? A minha voz aqui está sendo um exemplo, porque eu não consigo, assim, começou ontem eu senti a garganta pegar um pouquinho e tal, e eu teria que fazer um descanso, mas, gente, como parar de falar? Não tem como a gente parar de falar, né? Então, e eu acho que todo mundo está com esse sentimento, né? Esse sentimento de que a gente tem que falar muito dos olhos, a gente tem que falar muito do negócio, a gente tem que falar muito da inauguração da fábrica, a gente tem que, né, passar para as pessoas, né, todo esse entusiasmo que a gente está sentindo de tudo que está acontecendo, né? E o melhor ainda está por vir. Então, quero agradecer a presença de todos, né? Amanhã a gente vai ter, né, classe, né? Não esqueçam aí também, né? E acompanhem a programação da semana. Bom fechamento para todos e um grande abraço. Gratidão, William. Imagina, obrigado a vocês. E só lembrando, né? Hoje é 28, o mês ainda não acabou. E vai ser demais o resultado desse mês, com fábrica, com BOGO, com um monte de coisa nova acontecendo. E vai ser legal depois, vendo vocês no palco aí, a gente comemorando vocês estando no topo. Vai ser demais. Maravilha. Obrigado, William. Eu vou pagar a pizza para você, William? Olha, vamos esperar pela oportunidade quando estiver em Vitória.